Porque a nossa enquete do dia não é nada humilde. Vamos colocar na tela a seguinte pergunta: quem é o melhor jogador do Brasil atualmente? Nós temos 6 representantes. Já tem muita gente participando, o Felipe está de olho, Helena, o Paulo Lima. Vamos começar então com o nosso ponta esquerda na nossa arte, tá, gente? Na nossa tela, por favor, não é a posição dele. Vamos com o Fred, então, para você esmiuçar melhor o seu voto. Vamos falar do Fred. Paulo Lima, foram 6 jogos, 8 gols, 2 assistências e participou de 10 gols. Ele está vestindo a camisa do Galo aí, voltou a sua camisa 9 e tem a média dele por jogo. Esses são os números do Fred. E tem a minha preferência para ser convocado para a seleção brasileira no lugar do Gabriel Jesus. Acho que é um cara que merece, tem experiência, acima de tudo tem prestígio, tem qualidade, tem bola para isso, entendeu? Já vestiu a camisa da seleção brasileira, já disputou a Copa do Mundo, né? Disputou 2. E nesse momento vive uma função que é a função de artilheiro, a função de fazer gols. É um cara que começa a temporada muito bem, né? E esperar que o Fred esse ano, que já terminou bem na temporada passada com o Atlético, ajudando o Atlético na Libertadores da América, ajudou o Atlético, inclusive, a ter ele como um dos artilheiros do Campeonato Brasileiro. Eu acho que o Fred se encaixa bem aí entre os escolhidos para estar nessa briga dos melhores do futebol brasileiro no momento. Muito bem. Frisa isso, Paulo, que tem gente que está citando jogadores que são absolutamente respeitados, respeitáveis, mas que no momento não estão voando. Hashtag Bom Dia Fox. Segunda foi ontem, sexta será em 3 dias, mas hoje a gente está com o hashtag Bom Dia Fox terça. Vamos então continuar em Minas Gerais. Até sobre isso que a gente está falando no momento, é difícil pensar um cara do Cruzeiro, porque vários começaram muito bem. Robinho, Arrascaeta, o Thiago Neves em um jogo já chegou bem, mas a gente vai falar dos Sobis. Tem o Ábila, vamos colocar na tela o Sobis. Olha só, Rafael Sobis em 2017, defendendo o Cruzeiro, Campeonato Mineiro, Copa do Brasil, Primeira Liga, 6 jogos, Paulo, 6 gols, 2 assistências, 8 participações em gol, média 1,33 por jogo, aí englobando gols e assistências. Começou muito bem também o Rafael Sobis. Esse é um papa-título, né? Por onde passa, conquista títulos. E é goleador também, não é? E esse é o tipo do cara que não veste a 9. Né? Versátil, né? Muito. E de eficiência, tanto com a direita como a esquerda, ambidestro. Tem boa potência no chute, tem muita precisão, né? E é um cara que arrisca de longe sempre. Chegou no meio da temporada passada, né? Veio do futebol mexicano, depois de ter saído do Fluminense. Foi pro futebol mexicano, lá brilhou também. E como brilhou, chegou a ser ídolo. Difícil até a negociação para tirá-lo de lá para trazer para o Cruzeiro. Enrolou, mas veio. Trouxe o Cruzeiro novamente uma atuada muito boa. E começa bem. Começa a temporada do ano fazendo parte de um elenco que é forte. Eu acho que o Rafael Sobis, dentro daqueles que podem ser eleitos aí nesse momento como um dos melhores, sim, faz parte dessa lista, faz parte desse elenco e como eu disse, um cara acostumado a brigar por títulos e colocar faixas e levantar caneco. Pode ajudar muito o Cruzeiro. É acima da média, talento, sem dúvida nenhuma. Tá aí o Sobis com 6 gols, uma grande estrela da Raposa. Raposa com um time riquíssimo para 2017. Muito bom. Um time que vai chamar atenção, a gente vai falar muito da Raposa. O Sobis marcou 6 vezes, tem aqui as assistências, já falamos do Fred. E o aniversariante do dia pede passagem com 6 jogos, 4 gols, 1 assistência e participou de 5 jogos. Paulo Lima, 5 gols, perdão, obrigado, Felipe. Dos 3 que nós acompanhamos até agora, pensando em média, é a menor média. Mas eu gostaria dele que você falasse sobre a importância dele nesse elenco do Flamengo. Essa questão dos números, elas, independentemente do talento e da qualidade de cada um, ela pode refletir como o Fred, que joga lá na área, então a função dele é mais de executar. Né, de chegar na frente do goleiro, empurrar para a rede e correr para o abraço. Esse não, esse tem a qualidade de enxergar o jogo, né? Ele tem exatamente a virtude de ser o talento, de colocar o Flamengo do meio campo para frente, com bons passes, com boas assistências, com deslocamentos, de cavar uma boa falta na beira da área, que também é um exímio batedor de faltas, e acima de tudo de dar personalidade ao time, né? O Diego chegou para dar essa personalidade ao time. E muito se falava assim, mas tá 10 temporadas fora do Brasil, brilhou pouco em alguns centros, ultimamente é que vinha jogando bola, não importa, mas por onde passou sempre teve sucesso. E é acima da média. Assim como eu falei do Fred, que tem chance em seleção brasileira, eu acho que é uma posição que o Brasil precisa nesse momento, porque o Gabriel Jesus não está podendo jogar, está machucado, esse tem brecha no time.
Esse tem brecha no grupo. Não quero dizer que ele seja o do 11, do time titular do técnico Tite. Mas para jogar futebol como vem jogando e para fortalecer o Campeonato Brasileiro e para fortalecer aqueles que jogam aqui, eu acho que o Diego tem todas as chances de muito breve, mas muito rapidamente, fazer parte do grupo da Seleção Brasileira. Eu acho que o Tite também está pensando nisso. Vamos colocar agora mais um, já que o fim de semana tem Fla-Flu. Do Fla, vamos pro Flu. Gustavo Scarpa jogando muito também neste ano. Fez 6 jogos, 4 gols, 2 assistências, participou de 6 gols, uma média de 1 por jogo. Joga muito esse cara, além de ser uma grande figura, um ótimo bem para o futebol, hein, Paulo? E é talento pelo seguinte, é daqueles jogadores que a gente sempre teve no futebol brasileiro, né, que são os canhotos com visão de jogo, né? E há muito tempo que a seleção, eu acho que o último que eu me lembro, canhoto na seleção brasileira com virtude, com qualidade, se puxar pela memória pode até me ajudar, mas o último que eu me lembro foi o Rivaldo. Que era exímio com a perna esquerda. A gente já teve um passado distante de Gerson, de Rivelino, de tantos outros que pararam de Seuzinho, Borboleta. Então, grande talento. E o Scarpa vem para resgatar essa coisa. Não é aquele camisa 10 da seleção brasileira, não é. Mas é, sem dúvida, mas muito acima da média. Incorporando com qualidade, é ágil, é habilidoso, não foge do pau, está sempre acima dos adversários, apanha como poucos. Está sendo, inclusive, preparado pelo Departamento Médico para jogar contra o Flamengo, porque não joga no meio de semana pela Copa do Brasil, está sendo poupado exatamente pela pancada que recebeu na última partida contra o Madureira. Mas é mais um dessa nova geração que chega para mostrar que veio para chegar e vencer. O Scarpa é exatamente um cara que brilhou com a camisa do Fluminense, não teve oportunidade na seleção olímpica, mas é um cara que, para o futuro, não digo agora tão imediatamente, mas para o futuro médio distância, pode sim ser muito importante para a seleção. Quanto personagem bacana para o futebol brasileiro, o Futebol 2017 promete. Na nossa hashtag Diego, Daniel, Lucas, Dalto, Rodrigo, tem muita gente participando. Continue conosco, hashtag Bom Dia Fox Terça, o pessoal vai ganhando espaço ali na tela. E o nosso próximo personagem, Felipe, em 2015, tinha alguns fios desencapados, era uma grande preocupação para o Palmeiras, só que o que esse cara joga e cuidou do temperamento dele, da sua personalidade, tá aqui, ó, representante do Palmeiras, Paulo Lima, o Dudu, 6 jogos, 1 gol, 5 assistências e teve participação em 6 gols do Palmeiras. A média dele é 1 por jogo e na estreia do Borges ele mostrou, olha, eu tô contigo. E esse era o tipo do jogador que todo mundo falava, né? Isso é fim desencapado, é 220, brigava na seleção de base, discutia, era punido, não era afastado, tinha sempre uma irreverência linkada ao nome do Dudu. E conscientemente encontrou um Palmeiras na temporada passada, um cara que chamou ele para conversa, botou no trilho, e o que tem que ser, tem que ser profissional acima de tudo para poder vencer na carreira. E vencer num grande clube como o Palmeiras, em qualquer grande clube, ou de menor expressão, não importa, é só uma maneira de falar. Para vencer na carreira, independentemente da camisa que vista, tem que ter uma consciência profissional. Falamos ainda há pouco aqui do Sassá, né? Falamos ainda há pouco do Sassá. E aí é o Dudu, né, que hoje é referência no futebol. Né? É um jogador de peso, Se você pensar no Palmeiras hoje, você fala Palmeiras, você pode pensar no Borja, porque chegou agora. Você pode pensar no Guerra, você pode pensar no Mina, que são jogadores internacionais. Mas a referência do time é o Dudu. Lógico, você tem um Fernando Praz lá na frente, você tem gente de qualidade. Mas o Dudu hoje é o cara que incorpora isso. Já teve chance na seleção brasileira, já mostrou que tem qualidade. E é mais um da nova geração acima do Gustavo Scarpa. É mais um que pode sim trazer de volta, resgatar essa coisa de que no futebol brasileiro também tem gente que pode vestir a camisa brasileira. E não só aqueles que jogam no futebol europeu, né? Tem sido assim. E o Tite tem observado dessa maneira. E é muito legal a gente ver a participação aqui na hashtag Bom Dia Fox Terça. Tem mais um integrante, mas eu já queria parabenizar. Muitos votos. Bem legal. Pessoal sugerindo outros nomes que são importantes. Por exemplo, tem o Diego, tem gente que fala do Guerreiro. É que a gente quis escolher um e aí no nosso debate foi acalorado na reunião de pauta. Ótimo. Tem gente que fala do Cueva no São Paulo. O Luan do Grêmio. Exatamente. No Para o Ímpar, se bobear, o Paulo Lima ele é fã do Luan. Mas a gente está baseando hoje nos números de largada da temporada e a gente encerra essa discussão agora com o Prato, que chegou no São Paulo. A gente vai apresentar aqui o Prato. 2 jogos, 3 gols. Participou de 3 gols, já que não deu nenhuma assistência. 1 gol e meio. Em um jogo foi um empate, no outro jogo foi uma vitória. É só o começo, mas chegando esse argentino, Paulo Lima. E tem aquela coisa que a gente fala assim, né? Tem histórico, né? Ele tem pedigree.
Né? Exato, ele tem uma história. Ele tem um pedigree, o Prato tem um pedigree, né? Ele tem um pedigree que ele veio pro futebol brasileiro já respaldado pelas boas temporadas que tinha no futebol argentino, teve uma passagem rápida pelo futebol italiano, não brilhou, mas quantos já foram para lá, não brilharam e voltaram, foi bem no futebol argentino, veio pro futebol brasileiro com consistência, sem ser jogador da seleção argentina naquela oportunidade, e aqui sim, mostrando qualidade, mostrando a maneira como ele sabe jogar, ou como jogava na equipe do Vélez, comandado pelo Careca naquela oportunidade, brilhou no futebol do Galo, né? Brilhou no futebol brasileiro, teve chance na seleção, foi convocado, passou a ser titular e hoje é titular absoluto na seleção argentina, deixando o Higuaín, inclusive, no banco de reservas. É claro que o Higuaín, nesse momento, é mais talento, é mais jogador, mas é um cara que já tem experiência na seleção. E o Prato não. O Prato troca de camisa, troca de estado, para nossa felicidade, fica no futebol brasileiro e joga por água aquela, né, teoria de que jogou no Galo, não pode jogar no São Paulo. Ao contrário, ficou, é o mais importante, ficou no nosso futebol para dar qualidade, para dar motivação e, acima de tudo, para a gente poder colocá-lo na lista entre os melhores do momento do futebol, do nosso futebol brasileiro. Paulo Lima, daqui a pouquinho aparece aqui na nossa tela os nossos 6 candidatos. Tem muita gente falando, nossa, mas é cedo. 2017 acabou de começar. É por isso mesmo, porque acabou de começar e os 6, Paulo Lima, olha aqui, estamos com a nossa comparativa e os 6 começaram muito bem. Tem gente perguntando sobre o Dudu, daqui a pouquinho eu te transfiro a pergunta. Essa é a média e o seu candidato está ali na ponta da tabela, Paulo Lima. Eu tenho que opinar isso agora? Chegou o momento, hein, chegou o momento. Olha, assim, é claro que se você... Eu já até te entreguei. Não precisa só basear em números, porque o Fred não sou muito apaixonado pelos números. Não sou muito apaixonado pelos números. Mas se você poder pensar que você pode colocar um Dudu, um Gustavo Scarpa e um Rafael Sobres no meio campo, olha que meio campo. Mas ninguém marca, não importa. Alguém lá de trás vai se virar. A gente arruma depois. Bota lá um brucutu qualquer para marcar. Mas olha, eu acho que nesse momento, que pela qualidade que veio jogando no futebol, o Dudu hoje seria o meu escolhido. Paulo Lima, e você escolheu o Dudu, tem muita gente concordando com você na hashtag e tem gente falando, olha, todo fio desencapado um dia ganha uma capa, ainda mais com a Copa do Mundo batendo na porta. Você acha que o Dudu teria espaço na seleção com o técnico Tite? Eu acho que sim, porque a consequência disso é que você pode elencar hoje alguns jogadores que fazem parte do nosso futebol com qualidade acima da média para fazer integrar esse grupo da seleção brasileira. O Tite pensa assim e é cada vez melhor. Porque se você for pensar só que quem tem talento no futebol só joga na Europa, pelo amor de Deus, vamos esquecer. É lógico que os melhores estão por lá, né? Se você puder pensar no que o que tem de craque nosso jogando lá fora, mas o que tem de craque jogando aqui dentro também é uma enormidade. Mas o futebol brasileiro não passa por um bom momento. Sim, a qualidade não é dos últimos anos, sem dúvida nenhuma, eu concordo que não é. Mas você tem um Dudu, você tem um Fred, você tem um Scarpa, você tem o Diego novamente voltando a jogar bola. O próprio Robinho, que muito tempo desacreditado na seleção brasileira, teve uma excelente temporada pelo Atlético Mineiro. Você tem o Luan, que ainda está hoje jogando pelo Grêmio Porto Alegrense. O Wallace, que saiu recentemente para jogar no futebol do Hamburgo, da Alemanha. Olha quanta gente tem surgindo aí da nova geração que pode ocupar o espaço. E aí, se o Dudu tem chance, eu acho que tem. É aquilo que a gente fala, não é para chegar lá e tipo um Romário, né? Que já chega sentando na janela, já chega pegando uma camisa e entrando como titular. Não é bem isso aí, mas que pode ser, fazer parte do grupo, pode aparecer numas eliminatórias da Copa do Mundo, uma convocação, outra aqui, outra ali, para fazer parte do ambiente, né? Conhecer o grupo. E o Dudu já é acostumado, o Dudu é a seleção de base, passou na Sub-17, passou na Sub-20, é um cara que já tem na CBF o seu cadastro preenchido com muitos jogos e com muitas conquistas. E uma coisa importante é que você sempre participe, sugerindo, a gente aqui está lendo, acaba o programa, a gente lê mais um pouquinho.